Olá, bem-vindos à nossa conversa de hoje. Vamos mergulhar num período chave da Igreja Primitiva, a sua expansão. A base é a lição 10 da CPAD para adultos, focada ali em Atos capítulo 8. E já começamos com um versículo forte, o texto áureo, Atos 8, versículos 4 e 5. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. E descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. Então, a nossa ideia aqui é entender como é que um momento de crise, de perseguição mesmo, virou um motor para a mensagem cristã e além, né? Vamos seguir a estrutura da lição da CPAD para isso. Exato. E a verdade prática já dá o tom. A igreja só vai crescer quando sair da sua zona de conforto, quando ultrapassar seus limites. Perfeito. E é bom a gente ter na cabeça o cenário, né? Jerusalém logo depois da morte de Estevão. Aquilo ali, como Atos 8.1 diz, foi o gatilho para uma grande perseguição contra a igreja. Muita gente teve que sair da cidade. Mas o ponto interessante é que essa dispersão, essa diáspora, não foi um acaso. Ela, de certa forma, se alinha com o que Jesus tinha dito lá em Atos 1.8, sabe? Ser testemunha em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Essa lição pega justamente essa virada para Judéia e Samaria. Certo. Então vamos começar a entender melhor isso. O primeiro tópico da lição é a igreja diante da perseguição. Isso está lá em Atos 8, versículos 1 a 3. A primeira reação foi essa dispersão, né? Tiveram que sair. Mas o texto fala que todos foram dispersos, exceto os apóstolos. Como é que eles lidaram com um baque desses? E por que será que os apóstolos ficaram em Jerusalém? O que isso sugere? Essa é uma virada importante. Antes, a pressão era mais nos líderes, né? Nos apóstolos, como a gente vê lá em Atos 4, Atos 5. Sim. Agora não. Agora a perseguição pegou todo mundo, a igreja como um todo. E os apóstolos terem ficado, provavelmente foi algo estratégico. Eles eram a referência ali, a liderança. Ficar significava dar um suporte e uma direção para quem continuava em Jerusalém, mesmo com toda aquela pressão. Faz sentido. Manter a base firme. Exato. E o que chama atenção é a força dessa comunidade. Mesmo espalhados, a gente não vê a igreja se fragmentando na fé. A unidade parece que continuou forte, mesmo à distância. Não tem relato de desânimo, de gente abandonando a mensagem. Pelo contrário, né? E nesse meio tempo todo, Atos 8.2 fala de uma coisa bem humana, o luto por Estevão. Diz que uns varões piedosos foram enterrar Estevão e fizeram sobre ele grande pranto. Esse pranto, essa palavra grega kofetós, ela tem um significado forte, né? Tem sim. É curioso como o texto mostra essa dor real e intensa antes de mostrar força para continuar. Será que reconhecer a perda ajudou nessa resiliência toda? Com certeza. Kofetós não é um chorinho qualquer. Indica um lamento profundo, uma dor real pela perda do Estevão. O texto nem diz quem eram esses homens piedosos. O foco é na intensidade da dor mesmo. E você tocou num ponto central. Existe um contraste aí. A igreja sente o golpe, lamenta a perda de um dos seus. Mas essa tristeza não vira desespero, não paralisa. Entendi. Não vemos eles sendo engolidos pela dor a ponto de desistir. O luto existe, é real, mas a missão continua ali, pulsando. Mesmo com todo o perigo, a vontade de falar de Cristo permanece. E isso conecta com uma ideia que a lição até menciona no Auxílio Vida Cristã. Às vezes, Deus usa circunstâncias difíceis, dolorosas mesmo, como essa perseguição, para nos mover, para nos levar a cumprir algo maior. Nesse caso, a dispersão acabou sendo o jeito de começar a cumprir Atos 1.8 de forma mais ampla. Interessante. E essa força não foi só para aguentar, ela virou ação, né? O que nos leva para o tópico 2 da lição, a igreja que evangeliza. Isso baseado em Atos 8, versículos 4 a 8 e o 12. O resultado imediato da dispersão é impressionante. Os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. Atos 8, 4. O que essa atitude revela sobre a essência daquela igreja? Pois é,
Atos 8.4 é muito revelador. Mostra uma igreja que não estava só tentando sobreviver fugindo. Era quase um fugir para frente, sabe? Transformando a crise em oportunidade de falar. A lição da CPAD destaca bem essa dinâmica. Era uma igreja movida pelo poder do Espírito Santo. Tinha uma força ali que não era só humana, mas, ao mesmo tempo, muito firme na palavra de Deus. Não era só emoção, era fervor com conteúdo, centrado na mensagem de Jesus. Tinha base, né? Exatamente. E essa combinação, fidelidade à mensagem e ação do Espírito, deu resultado visível. Os versículos seguintes mostram isso. Gente crendo, milagres, curas, libertações. Se a gente olhar o quadro todo, percebe um princípio aí, né? A evangelização eficaz junta a capacitação do Espírito com a palavra no centro. É como se fosse um DNA espiritual impulsionando a missão. E a lição foca no exemplo de Filipe. Ele era um daqueles 7 diáconos, né? Que vai para Samaria e, como diz o versículo 5, lhes pregava a Cristo. Por que essa ênfase tão específica em Cristo? Tanto na lição quanto no texto bíblico. Isso é crucial. Filipe não foi lá discutir ideias, apresentar novidades filosóficas ou só um código de ética. A mensagem dele tinha nome: Cristo. A pessoa de Jesus, sua vida, morte, ressurreição, a mensagem da cruz. Esse era o centro de tudo. A lição da CPAD bate nessa tecla e com razão. E qual a implicação disso? A implicação, e a lição também aponta isso, é que qualquer mensagem que tire a cruz do centro, que dilua isso, corre o risco de ficar vazia, de perder o poder de transformar. É a pregação de Cristo, crucificado e ressurreto, que muda vidas de verdade, que traz salvação. A gente vê o resultado ali em Atos 8.12. O pessoal creu na mensagem sobre o reino de Deus e o nome de Jesus, e aí foram batizados. Faz sentido. O impacto que Filipe teve em Samaria, as curas, libertações e aquela grande alegria na cidade, que o versículo 8 menciona, não veio de uma estratégia de marketing, sabe? Veio dessa combinação. Mensagem focada em Cristo, baseada na palavra e pregada na dependência do Espírito. Nossa, muito bom. Mas a história não acaba com o trabalho incrível de Filipe em Samaria. A igreja lá de Jerusalém, a igreja mãe, também teve um papel importante depois, né? Isso nos leva ao tópico 3, a igreja que dá suporte à evangelização e discipula. Baseado em Atos 8, 14 e 17, como é que a liderança em Jerusalém reagiu quando soube do que estava acontecendo em Samaria? O versículo 14 diz: os apóstolos, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. O que essa atitude deles mostra pra gente? Mostra algo fundamental: o suporte ativo, o acompanhamento da igreja que já estava estabelecida em relação ao trabalho missionário que estava começando. Não foi só um parabéns, que bom, de longe. Foi um envolvimento direto. Exato. Eles enviaram seus líderes principais, Pedro e João, para consolidar o que estava acontecendo. A lição tira daí uma aplicação bem prática sobre a responsabilidade da igreja local em sustentar, em apoiar a obra missionária. Seja perto ou longe. Começar é importante, mas dar suporte e fortalecer é tão crucial quanto. E quando Pedro e João chegaram lá em Samaria, o que eles fizeram especificamente? O versículo 15 diz que eles oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo. Isso pode levantar uma dúvida, né? Porque o versículo 12 já disse que os samaritanos tinham crido e sido batizados com a pregação de Filipe. Sim. Por que essa oração a mais, pelo Espírito Santo, foi necessária na visão dos apóstolos? Aqui a gente viu uma mudança de foco da evangelização inicial para o discipulado, para consolidar a fé desses novos irmãos. A lição explica bem isso. Na prática dos apóstolos, a experiência cristã completa tinha algumas etapas-chave: a conversão, que é a fé em Cristo, o arrependimento, o batismo nas águas, como testemunho público, e a capacitação pelo Espírito Santo, o que muitos chamam de batismo no Espírito Santo. Era tipo o pacote completo da vida cristã. Entendi. Os samaritanos, pelo ministério do Filipe, tinham passado pelas duas primeiras. Creram e foram batizados. Mas, por alguma razão que o texto não explica em detalhes, aquela experiência de receber o Espírito Santo, como aconteceu lá em Pentecostes, ou como ia acontecer depois com Cornélio, por exemplo, Certo. ainda não tinha acontecido com eles. E o interessante
é a visão dos apóstolos. Para eles, o processo de discipulado, de integrar esses novos crentes na vida plena com Cristo, incluía essa experiência com o Espírito. Filipe fez o trabalho essencial de plantar a palavra e levar à conversão. Pedro e João vieram para complementar, orando especificamente por essa capacitação espiritual. A lição até menciona no auxílio bibliológico essa sequência em Samaria: fé e batismo na água primeiro, depois o recebimento do Espírito. Parece um padrão. Fica claro a importância que eles davam a isso. Sim, reafirma essa importância. Não era um extra, mas parte integral do crescimento do discípulo. Eles incentivavam essa busca pela plenitude do Espírito. Bom, resumindo então essa nossa análise da lição 10 da CPAD, o cenário que se desenha é realmente marcante. Uma igreja que, em vez de ser destruída pela perseguição, usa justamente essa pressão para se expandir. A crise não foi o fim, foi um novo começo para espalhar o evangelho. Exatamente. E acho que a mensagem central que a lição quer passar, olhando para Atos 8, é que o segredo do sucesso, dessa expansão, do impacto em Samaria, por exemplo, não estava em métodos humanos, sabe? Em estratégias mirabolantes, o texto bíblico nem detalha isso. Verdade. O segredo estava na fidelidade total à palavra de Deus, na centralidade absoluta de Cristo na mensagem e na dependência clara da ação do Espírito Santo. Esse é o modelo que Atos apresenta e que vale para sempre, né? Com certeza. E isso nos leva de volta à verdade prática da lição, que agora faz ainda mais sentido. A igreja só crescerá quando ultrapassar seus próprios limites e levar a mensagem de Cristo para além de suas paredes. Atos 8 é a história disso acontecendo na prática. E para a gente pensar um pouco mais, né, essa história da igreja primitiva em Atos 8 é um exemplo muito forte de como a dificuldade, a dispersão forçada, foi ressignificada, virou motor para crescimento, para testemunho. Trazendo isso para a nossa vida hoje, talvez a gente possa se perguntar: que dispersões a gente enfrenta? Mudanças inesperadas, desafios no trabalho, crises pessoais, momentos sociais difíceis. Será que nessas coisas não podem existir sementes de oportunidade que a gente ainda não viu? Interessante. Oportunidades para viver nossas convicções de um jeito novo, para praticar valores importantes, ou até para se conectar com pessoas de forma diferente, talvez mais real, justamente por causa da dificuldade, sabe? É um convite a olhar para o obstáculo não só como barreira, mas como algo que pode, quem sabe, gerar algo bom, algo significativo, assim como foi com aqueles primeiros cristãos.